Hoje eu quero falar com vocês sobre a Igreja Católica. A gente já viu a Igreja Una, Santa, e hoje vamos falar sobre a Igreja que também é católica. E vamos partir do Catecismo da Igreja. O Catecismo da Igreja nos diz o seguinte: a palavra católico significa universal, no sentido de segundo a totalidade ou segundo a integridade. Então, a Igreja Católica significa então esta universalidade. Universalidade, como a gente vai ver à frente, das graças que Deus tem, universalidade da fé que nós recebemos de Jesus Cristo, universalidade do povo, porque a Igreja Católica chama a todos e a ninguém faz distinção. Eis porque que a Igreja é conhecida então como católica. E existe um duplo sentido, podemos dizer assim, nessa catolicidade da Igreja. Vamos ver aqui o que o Catecismo nos diz como o primeiro sentido. A Igreja é católica porque Cristo está presente nela. Onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Nela subsiste a plenitude do corpo de Cristo unido à sua cabeça, o que implica que ela recebe dele a plenitude dos meios de salvação que ele quis, a confissão de fé reta e completa, vida sacramental integral e o mistério ordenado na sucessão apostólica. Nesse sentido fundamental, a Igreja era católica no dia de Pentecostes e seluar sempre até o dia da parousia. Então, aqui nesse primeiro ponto, o catecismo coloca de maneira bem clara: a Igreja é católica. Por quê? Porque a Igreja é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça e Cristo é a igreja, podemos dizer assim. Então, por isso, ele comula a igreja de todas as bênçãos e graças. Como diz o catecismo aqui, todos os meios necessários para a nossa salvação nós encontramos na igreja católica, como, por exemplo, a pregação do evangelho, segundo o que os apóstolos realizaram, na fidelidade que os apóstolos deixaram, fiel aos apóstolos, a gente encontra na igreja esta pregação do evangelho que está ligada aos apóstolos. A gente encontra na igreja a questão aqui que fala à frente, os sacramentos. Por isso a igreja diziam os santos, o sacramento universal da salvação. Nela nós encontramos todos os sacramentos que nós precisamos para a nossa salvação, desde o batismo, a confissão, a Eucaristia, até, por exemplo, a unção dos enfermos. Todos esses sacramentos, eles vão nos ajudar o quê? A alcançar o nosso fim último, que é a nossa salvação. Por isso a igreja é o sacramento universal da salvação. Eu acho graça assim que as pessoas às vezes vão buscar em outros lugares aquilo que a igreja possui com abundância. Jesus Cristo comulou a igreja, deu a ela todos os meios para que a gente alcançasse a salvação. Então, por isso, a igreja é católica, e é católica também, segundo o que o catecismo nos diz, porque nós recebemos da igreja a confissão de fé completa, ou seja, a fé que Jesus deixou, o grande depósito da fé, nós recebemos esse grande depósito da fé completo, sem arrancar pedaços, sem estar divididos, e recebemos essa fé da mão dos apóstolos, porque a igreja católica, que recebe essa fé completa dos apóstolos, ela guarda essa sucessão apostólica. A gente vai olhar os protestantes, eles têm elementos de fé, eles acreditam na palavra de Deus, eles acreditam nos profetas do Antigo Testamento, eles têm elementos da verdade, eles têm elementos da fé. Agora, essa fé completa, nós temos acesso simplesmente ou unicamente dentro da Igreja Católica, que nos comunica a fé completa, a fé total. E também existe essa integridade, como a gente está falando, como o catecismo diz aqui, na vida sacramental e nesse ministério da ordenação, ou seja, o ministro ordenado é o outro Cristo. Pelo ministério da ordenação e da sucessão apostólica, Cristo se faz presente no nosso meio e junto com a sucessão apostólica, Cristo continua agindo e realizando tudo aquilo que ele realizou para a salvação dos homens enquanto esteve nessa vida, enquanto caminhou nesta terra. Então, por isso a Igreja Católica é completa, porque nela nós temos tudo que nós precisamos para a nossa salvação. Eis aqui o primeiro ponto, então, de o porquê que a Igreja ela é católica, ou seja, universal. Aí tem o segundo ponto, que o catecismo diz que ela é católica porque Cristo a enviou em missão a universalidade do gênero humano, ou seja,
Jesus, ele envia a Igreja Católica, envia os apóstolos para pregar e batizar a todos, aos 4 cantos do mundo, e de evangelizar e fazer discípulos meus. E não existe distinção. Por exemplo, não existe sangue, cor, raça, nada. A Igreja Católica é uma proposta de salvação para todos. Todos nós somos chamados a sermos batizados e a entrarmos dentro deste mistério de salvação que é a Igreja, desde lá do povo chinês ao povo hindu. A Igreja ela vai a todas as culturas para ali fazer discípulos, para converter as pessoas. E esse chamado, por isso, ele é universal. Por isso, ele é católico, ele abrange um todo, é um chamado para todos. Não existe aquela pessoa, raça ou coisa que fala, não, para isso nós não podemos evangelizar. Essas pessoas aqui não podem ser discípulos. Não existe, é um chamado para todos. Tanto é que a gente vê, por exemplo, aqui na América, a igreja chega e vai fazer o quê? Catequizar os índios, porque esta boa nova que Jesus deixou é também para os índios, para todos. Tem esses troços assim, temos que respeitar a cultura. Não tem nada, meu filho. Você precisa respeitar a cultura, você respeita o que ele faz e tal, mas a igreja entra ali e vai buscar converter essas pessoas a Cristo, porque nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, a igreja sempre viveu essa verdade de catequizar os povos. Não matava, não discriminava ninguém pelaquilo que eles faziam, mas buscavam com todas as forças, e homens e mulheres morreram para catequizar essas pessoas, porque essa boa nova é para todos. Jesus é a verdade e a vida. Então, por isso a igreja busca sempre fazer discípulos de Jesus Cristo. E aí, existe assim algumas polêmicas, né, que a gente precisa também colocar uma palavra. Primeira coisa, existe assim, muitas pessoas dizem que a igreja católica foi uma versão de Constantino e que não existia, não a partir de lá que ela começou a ser chamada católica. Vamos ler aqui um trecho de um escrito de Santo Irineu de Lyon, do ano 110. A comunidade se reúne onde estiver o bispo e onde está Jesus Cristo está a Igreja Católica. Sem a união do bispo não é lícito batizar nem celebrar a Eucaristia. Só o que tiver a sua aprovação será do agrado de Deus, e assim será firme e seguro o que fizerdes. Então, aqui nessa leitura, alguns aspectos muito interessantes. Primeiro, né, a igreja que aparece justamente como sendo esta igreja católica, e o bispo como que sendo a pessoa de Jesus Cristo. Aonde está o bispo, está Jesus Cristo, e ali está a igreja católica, a igreja universal. Então, como que você vai falar que a igreja começou a ser chamada de católica somente lá com Constantino? Não, gente, a gente precisa tirar esse tabu e essa ideia, né, que alguns protestantes, sinceramente, eu não acredito que uma pessoa séria consiga falar isso. Ou ela está falando porque ela não estudou, ou ela está falando de má fé. Que história é essa de que começou com Constantino? Olha aqui nessa leitura que a gente acabou de fazer, ninguém pode batizar nem celebrar a Eucaristia sem autorização do bispo. Isso aqui em 110, gente, isso aqui é muito bonito na Igreja Católica, sabe? Nós celebramos isso hoje. Nós vivemos dessa mesma fé que Santo Inácio de Antioquia viveu no ano 110. Constantino é lá do século IV. Então, como que Constantino inventou a Igreja Católica se aqui nós estamos vendo um escrito do ano 110 e nós ainda estamos vivendo a mesma coisa, a mesma fé, essa fé católica, que é essa comunhão, essa fé que é integral e completa, não foi inventada por Constantino. Aqui, ó, nesse escrito simples, a gente vê a igreja sendo chamada de católica, já com esse sentido e a noção de universalidade da igreja, que a gente já vê presente na Didaquê também, que é do 1º século. Esse sentido da igreja que é universal. Aqui, ela toma esse nome católica, né? Mas a noção de católica já estava já desde os apóstolos e é atestado na Didaquê, que é um documento praticamente apostólico. E a gente vê claramente aqui uma coisa que nós vivemos e guardamos até hoje. Ou seja, quem celebra a Eucaristia, quem celebra os batismos hoje, é o padre. O batismo pode ser celebrado também por um diácono, mas quem é o padre? É um ministro ordenado que está em comunhão com o bispo. Então é como se nós observássemos esta mensagem aqui de Santo Inácio de Antioquia. Sem a união com o bispo,
não é lícito batizar nem celebrar a Eucaristia. Meus irmãos, ano 110. Como você vai acreditar nessa história que a Igreja Católica passou a ser chamada católica e foi inventada por Constantino? Como você vai acreditar nessa lorota? Nós estamos vendo aqui, ano 110, a Igreja é chamada de católica e a Igreja e nós já vemos também essa ligação e essa obediência da Igreja que está unida ao redor do bispo. O bispo que é como que esse representante de Jesus Cristo. Sobre o bispo, sobre Jesus Cristo está a Igreja Católica e essa igreja que celebra, que vive dentro dessa comunhão. A igreja, meus irmãos, já nasceu católica. Ali em Jesus está a Igreja Católica Apostólica Romana. Ali em Jesus Cristo está a Igreja Católica. E a gente vê isso atestado aqui nesses escritos dos primeiros séculos. E também para a gente encerrar esse vídeo, né, muitas pessoas perguntam assim se há salvação fora da Igreja Católica. Bom, o que o Catecismo nos diz assim claramente é que a Igreja, né, como a gente viu aqui, ela detém todos os meios da salvação. A gente vê muitos santos, por exemplo, colocando a Igreja como a figura da Arca de Noé, que fora dela ninguém se salva. Agora, o que o Catecismo diz claramente, ele vai falar assim: quem conhece a Igreja, quem sabe o que é a Igreja, e assim nega e abandona a Igreja, essa pessoa, não existe chance de salvação para essa pessoa. Essa pessoa está condenada. Agora, o que é o problema? Muitas pessoas não negam, não abandonam a Igreja. Elas negam e abandonam o que elas acham ser a Igreja. Então a gente vê que a pessoa cria uma Igreja Católica na cabeça dela e deixa aquela Igreja Católica que ela não conheceu. É uma coisa que ela acha que é a Igreja Católica, né? Aí cria essa Igreja Católica que é idólatra, que coloca os santos no lugar de Deus, não sei o quê. Então a pessoa que fica falando essas abobrinhas, ela não conheceu a Igreja Católica. Então ela pode até ser salva por uma coisa que o catecismo chama, né, de santa ignorância, ou seja, a pessoa que não conheceu a verdade, a pessoa que não conheceu a Igreja Católica. Mas só que ainda assim existe uma dificuldade muito grande. Por quê? Ainda que a pessoa ela esteja nessa santa ignorância, ainda que ela não conheça a igreja e ela abandona ou não aceita uma coisa que ela construiu na cabeça dela, que é a igreja, existe também essa dificuldade, porque ela não tem os meios de salvação. Então, como que ela vai ser salva sem a santa confissão, sem a santa comunhão? Então, ela vai ter que viver uma retidão, ela vai ter que viver uma vida buscando a Deus, a Jesus Cristo, sem os sacramentos, sem as orações da igreja, sem o auxílio da Virgem Maria. É muito difícil, é muito difícil. Vamos dar um exemplo, é como se ela, por exemplo, estivesse numa guerra e ela precisasse atravessar assim um campo minado, o campo do adversário, e tivesse ali, né, pessoas assim preparadas para abater o alvo com míssil, atirador de elite. E a pessoa precisasse atravessar esse campo para alcançar a sua salvação. Qual que é mais fácil? Ela atravessar esse campo com um blindado à prova de bala, colete à prova de bala, com armas para poder se defender, que os sacramentos e todos os meios de salvação que a igreja nos oferece são armas, são ali coisas que irão nos ajudar a alcançar a nossa salvação. Quem não está na igreja, infelizmente, não tem todos esses meios. Muito embora tenha uma ou outra arma, todos os meios ela não tem. Então fica muito mais fácil atravessar esse campo minado com todas as armas, colete à prova de bala, carro blindado, que a igreja não está, né? Nesta guerra, a igreja nos oferece todos os meios para que nós possamos vencer as batalhas e um dia alcançar a salvação. Os irmãos protestantes, felizmente, não têm todos esses meios. E é uma coisa lógica, se você vai para uma guerra com apenas uma arma, ou vai para uma guerra com munição, todo preparado, a sua chance de vencer a guerra com toda a munição e aparato necessário é muito mais fácil que se você vencer a guerra com 38 na mão, né? Sejamos perseverantes, participantes dessa igreja católica universal que abraça o todo. Nossa igreja não é a igreja dividida, separada ou que ficou só com uma parte. É a igreja do todo. Isso significa a igreja católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.